1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte, da banda da Além, e os israelitas estavam num outro monte, da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grivas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo, então, Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se, e temeram muito. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E, nos dias de Saul, era este homem já velho, e adiantado na idade, entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e, a gritos, chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira e contra fileira. E Davi deixou a carga, que trouxera na mão, do guarda da bagagem, e correu a batalha, e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo:
que farão aquele homem, que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem, que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, não poderás ir, para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Mas teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria, e o matava. Assim, feriu teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça uma capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então, disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo, ia diante dele, e, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi, pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou.
sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé, sobre o filisteu. E tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo, então, os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saraim até Gate, e até Ecrom. Então, voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei, disse. Então, o rei pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho? Jovem. E disse Davi, filho de teu servo Jessé, belemita.